terceiro simpósio da família. Este encontro é proporcionado pela Comissão Diocesana da Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro, a Pastoral Catequética e a Pastoral da Saúde, em comemoração à Semana Nacional da Vida. Saudamos de maneira especial as gestantes, que, a exemplo da Virgem Maria, carregam em seus ventres o milagre diário da vida, germinado da bondade do Criador. Acolhemos também todas as regionais da Diocese de Juazeiro, as outras dioceses e arquidioceses que nos acompanham, e desde já convidamos a todos os fiéis que se unem a nós pelas mídias sociais a participarem de forma mais intensa desse encontro, apresentando no decorrer das explanações suas perguntas pelo chat do canal do YouTube da Diocese de Juazeiro, por onde está ocorrendo a transmissão. Também convidamos os que se encontram aqui presentes na Catedral a entregarem os seus questionamentos aos agentes da PASCOM, os quais serão apresentados nos blocos de perguntas, inicialmente ao nosso bispo Dom Beto Breis e em seguida ao casal Jairo e Aline, que estarão nos assessorando neste encontro. Convidamos também aos que nos acompanham pelo YouTube da Diocese de Juazeiro a compartilharem o link em outros canais das mídias sociais, para que este encontro alcance também outros fiéis. A Semana Nacional da Vida é celebrada pela Igreja no Brasil desde 2005, ocasião em que foi instituída pela 43ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O evento é promovido pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família, da CNBB, juntamente com a Comissão Nacional da Pastoral Familiar. É um tempo vivenciado todos os anos de forma especial, entre os dias 1º e 7 de outubro, e planifica-se no dia 8 deste mês, em que se celebra o Dia do Nascituro, do latim nasciturus, aquele que há de nascer. O Dia do Nascituro é dedicado aos infantes, ainda gestados nos ventres de suas mães. A alimentação, ao respeito e ao nascimento sadio. O objetivo é suscitar a consciência do sentido e valor da vida humana em todos os seus momentos. Neste ano, o tema da Semana Nacional da Vida retoma a campanha da Fraternidade de 2020. Vida, dom e compromisso. Assim como a proposta da campanha da Fraternidade 2020, a Semana Nacional da Vida deste ano destaca o valor da vida humana como dom de Deus e a necessidade de promover o cuidado deste dom, desde a concepção até o seu fim natural. O Evangelho de São Lucas nos anuncia que ele viu, sentiu compaixão e cuidou. Inspirados por esta palavra, todos nós, filhos de Deus, somos convidados a viver cada dia dessa semana com disposição interior de levarmos o Evangelho da vida aos corações que precisam de cuidado e atenção.
Neste tempo de pandemia, confrontados por incertezas e por nossas fragilidades, somos também chamados a refletir sobre a atenção, o cuidado e, sobretudo, o compromisso que cada cristão deve assumir em defesa da vida, em sua integralidade, esteja ela em qualquer etapa ou condição. Termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Iniciemos o nosso encontro apresentando ao Senhor nossas vidas e nosso propósito sincero de conduzir nossas ações em defesa deste dom. Façamos juntos a oração inicial que se encontra no folheto oracional entregue aqui na Catedral e no link da transmissão pelo YouTube. Para nos ajudar neste momento, convidamos a nossa irmã, Flávia, coordenadora da Pastoral da Saúde da Diocese de Juazeiro. Senhor Deus, nosso Pai, que por amor enviaste vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, para nos dar vida plena. Olhai para as nossas vidas fragilizadas e ameaçadas por uma cultura de morte, querendo roubar nossa esperança. Que o vosso Espírito Santo nos impulsione a sermos famílias missionárias na construção do vosso reino, promovendo e defendendo a vida desde a concepção até o seu fim natural. Com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, agradecemos o dom da vida e nos comprometemos em cuidar de todos os que nos foram confiados,
na mesma medida da vossa compaixão. Amém. Amados irmãos e irmãs, conforme já destacamos nesta tarde singular, teríamos a honra de refletirmos, juntamente com o nosso bispo, um pouco mais sobre o tema da campanha da fraternidade: vida, dom e compromisso. Em seguida, abriremos um espaço de 10 minutos para os questionamentos que nos forem enviados. Então, com muita alegria, acolhamos o nosso bispo, Dom Beto Breis. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Então, boa tarde, paz e bem. Saudamos a todos os membros da Pastoral Familiar, da Pastoral da Saúde e da Pastoral Catequética, que tem essa iniciativa do 3º Simpósio da Família. E saudamos a você que está em casa nos acompanhando. De fato, nesse 3º Simpósio da Família, nós somos chamados a refletir sobre o significado profundo da vida. Ao mesmo tempo, descobrir caminhos para que esse sentido seja fortalecido e, quem sabe, algumas vezes até reencontrado. Reencontrar o sentido profundo da vida, o significado profundo da vida. Acho que, como introdução, nós vivemos num tempo, uma cultura marcada pelo eu fechado. Talvez voltando a uns 500 anos atrás, teve início o que nós chamamos de modernidade. A modernidade como dado cultural, como visão de mundo, de sociedade, assim por diante, como cultura, ela é marcada justamente pelo valor da pessoa humana, pela afirmação da subjetividade, do eu, e assim por diante. Só que hoje, nós vivemos uma espécie de radicalização, uma extremização do eu. O eu se torna como que absoluto, absolutizado, elevado à máxima potência. E aí nós encontramos tantas situações em que a vida é ferida, negada, aviltada, como consequência dessa mentalidade, em que o eu está à frente de tudo. Reconhecer o dom de Deus, que tudo provém dele, é o grande desafio que nós precisamos recuperar. Vou dar um exemplo, por exemplo, desses discursos em que o eu é levado à máxima potência. Logo mais nós vamos tratar do tema do útero, santuário da vida, né, com o casal Jairo e Aline. Mas vale a pena já trazer presente, por exemplo, a grande discussão em torno da vida intrauterina. Algumas pessoas, inclusive cientistas, especialistas, médicos,
Dizem que o embrião ainda não é vida e que as suas células podem ser utilizadas para pesquisas, estudos. E eles, ao mesmo tempo, também dizem que depois de alguns meses, aí eles variam da gestação, é que a vida é formada. Mas não é assim. No momento da fecundação, ali já começa a vida como dom de Deus, como esse presente que Deus dá. Ali já há alguém se formando. Mas alguns fazem questão de dizer que não é assim. A prova do que o eu é elevado à máxima potência é que existem até pessoas que se dizem católicas e que são a favor do aborto. Existe um grupo, inclusive, articulado, organizado em nível mundial, católicas pelo direito de decidir. Com aquele discurso, meu corpo, minhas regras. É o eu. Tem um filósofo irlandês que fala que nesse tempo de pós-modernidade, dessa radicalização do eu, da modernidade, há também uma absolutização do relativismo da verdade. A verdade não é mais um dado objetivo, é aquilo que me agrada, que me interessa. Eu sou católico, mas para mim não interessa o que a doutrina da igreja ensina, o que o magistério da igreja ensina. Eu crio a minha verdade. E sempre a partir das minhas conveniências. O eu é o critério de averiguação, inclusive de ação. Então é preciso romper essa crosta do eu. E, sobretudo, porque todos os outros critérios vão surgindo daí. Há, por exemplo, alguns que dizem: aquela criança tem chance de nascer com deformidade, ela vai sofrer, então deve ser abortada. Quem é que pode decidir? Quem tem o poder de decidir sobre a vida de alguém e tem o critério? Aquele idoso está sofrendo, então da vida dele deve ser tirada, eutanásia. Então a gente percebe que há muitas discussões no tempo presente em relação à vida, da sua origem até o seu ocaso, mas que revelam uma mentalidade centrada no eu. Eu sou o critério. Não me inspiro nos evangelhos, na palavra de Deus, na doutrina social da igreja, na doutrina moral da igreja, mas vou criando meus próprios critérios. Por isso que eu falava no início que nós somos chamados a refletir sobre o significado da vida e, ao mesmo tempo, também, quem sabe, até reencontrar esse significado. Porque, às vezes, também nós bebemos desse mal, desse líquido, desse veneno que pervade a nossa cultura. Um certo relativismo moral, um certo relativismo do valor da vida. Papa Francisco tem falado muito de uma cultura do descarte, que é justamente isso. Uma cultura do descarte é uma cultura em que aqueles que são achados e considerados incômodos, um peso, devem ser descartados. Isso é pior do que nós podemos imaginar. Uma cultura do descarte, que descarta o outro, que coloca o outro à margem. E é isso em várias dimensões no respeito à vida. Tanto a questão do aborto, da eutanásia, como também os bilhões de pobres que estão à margem da sociedade, dos direitos fundamentais à vida. Quando a dor bate a porta da nossa vida, aflora sempre mais em nós a necessidade de ter próximo alguém que nos olhe nos olhos. Então, agora, nesses dias, havia uma discussão sobre a eutanásia, né? Que se trata daqueles casos que a pessoa está gravemente enferma, até às vezes desenganada pelos médicos, apressar a morte, antecipar a morte. E alguém dizia assim, de uma forma bela, né? Que o problema não é só curar, mas é cuidar.
Às vezes a gente não pode curar a pessoa, mas a gente deve cuidar da pessoa. O que a pessoa quer no momento de dor, de sofrimento, é alguém que olhe nos olhos, que dedique atenção, carinho e assim por diante. Então, essa cultura, né, do eu elevado à máxima potência, leva a um relativismo moral, a um desprezo pelo outro, a uma indiferença pelo valor da vida. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes também nós podemos entrar nessa. Essa mentalidade ela vai passando sorrateiramente, através dos meios de comunicação social, das mídias sociais, assim por diante. E a gente vai sendo impregnado e não vai percebendo. A vida é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus, mas ao mesmo tempo também é compromisso nosso. A campanha da fraternidade desse ano trouxe isso muito, muito presente. É dom de Deus, é oferta de Deus, mas ao mesmo tempo cuidar da vida, preservar a vida, manter a vida com qualidade, é compromisso nosso, é tarefa de todos nós. Lá em Roma, no teto da Capela Sistina, tem aquela famosa pintura de Michelangelo, que é a criação de Adão. Deus que estira o dedo para criar o ser humano, gerar a vida humana. Adão também estira o braço na direção do Criador, mas é interessante porque Michelangelo era um mestre, né? O dedo de Deus está totalmente estirado, mas o de Adão não. A última falange, ela está contraída, o dedo de Adão está assim. Então, os dois dedos não se encontram. Mas se Adão fizer assim, os dois dedos se tocam. É bem interessante, porque é um símbolo da liberdade humana. Deus gera a vida, dá a vida é dom de Deus, toda forma de vida provém de um Criador único, mas nós somos responsáveis de fazer esse passo, de fazer com que a vida seja defendida, prolongada, cuidada. É a nossa liberdade. E uma visão cristã da liberdade, uma visão evangélica da liberdade. Nessa cultura do eu exacerbado, do eu elevado à máxima potência, aí vem também os equívocos na compreensão da liberdade. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto, o que me convém. Meu corpo, minhas regras, assim por diante. A campanha da fraternidade deste ano nos trouxe presente, já foi lembrado aqui, aquela passagem do Evangelho de Lucas, a parábola do bom samaritano. Aqueles 3 verbos que tanto nos inspiram: ver, cuidar, ou sentir compaixão e cuidar. Ver, sentir compaixão e cuidar. E esse é o grande desafio para nós. Já no início do seu pontificado, o Papa Francisco falava de um perigo da globalização da indiferença. Tem a ver com esse eu fechado. Na medida em que eu me fecho em mim mesmo, que eu coloco o meu eu acima de tudo, eu já não sinto mais o outro enquanto o outro. E a dor do outro não dói em mim. É o mal da indiferença. E o Papa fala de uma epidemia da indiferença, de uma globalização da indiferença. Isso é muito claro. Portanto, defender a vida, desde a sua gestação, concepção, até o seu caso natural, é tarefa fundamental dos discípulos de Jesus. Porque Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham plenamente, e cuidar da vida é continuar a missão de Jesus, a missão do pastor, que veio dar a vida e cuidar da vida. E o primeiro grande passo é a gente, de fato, repensar como é que está o coração da gente no tocante a esse eu, um eu aberto ou um eu fechado.
essa cultura do descarte também entrou em nós, impregnou-se também em nós, né? Um certo, repito, um relativismo moral. Outra expressão que o Papa usa, é bastante interessante, é que nós, por vezes, estamos anestesiados. Quando uma pessoa está anestesiada, ela não sente dor. Quando a gente vai ao dentista fazer um tratamento mais delicado, um canal, por exemplo, a única dor que a gente sente é a injeção, é a anestesia. Depois da anestesia, geralmente, né, não sentimos dor nenhuma. O Papa fala de uma certa anestesia moral, que nessa cultura do eu levado à máxima potência, nessa modernidade radical, nesse relativismo moral, a gente já está como que anestesiado. E às vezes dentro de casa mesmo, na família, na comunidade. A compaixão e a ternura e o cuidado são exigências fundamentais da vida para relações sociais mais humanas. Eu creio que nesse tempo de pandemia, muita gente fez a experiência do cuidado com o outro, da ternura. O isolamento social, ele nos revelou que existe um isolamento muito pior, que é o isolamento afetivo. Ou seja, às vezes nós estamos juntos, próximos fisicamente, mas muito distantes no afeto, no cuidado, na atenção, na escuta, no carinho, no respeito pelo outro. Portanto, o desafio é justamente a gente resgatar essa dimensão da ternura e do cuidado, a começar por dentro de casa. Esses dias alguém me contava que uma criança pequena disse: pai, eu disse para a mãe também, eu não queria que essa pandemia passasse. E aí os pais estranharam, né? Mas por quê? Porque vocês ficam aqui em casa. Os pais estavam dando mais tempo, mais atenção, carinho, olhar, perdendo tempo com o filho. Talvez nunca encontrasse isso antes. A pandemia nos revelou que nós já estávamos doentes e não percebíamos. A nossa sociedade está doente. Essa cultura do descarte, esse eu levado à máxima potência, está nos fazendo doentes. Quem sabe a pandemia nos ensine a redescobrirmos a beleza do outro, de relações fraternas, do cuidado, do carinho, da solidariedade, da compaixão. O Papa Francisco escreveu uma exortação apostólica sobre a santidade. E aqui eu acho importante trazer presente alguns pontos que o Papa coloca, porque a preocupação com a vida, ela deve abranger todas as etapas da vida. Então, o que o Papa diz, o número 100 da Gaudete et Exsultate. Às vezes, infelizmente, as ideologias levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, o erro dos cristãos que separam essas exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com Ele, transformando o cristianismo numa espécie de ONG. Então, às vezes, há pessoas, dentro das nossas próprias comunidades, da igreja, né, que se preocupam com a vida, com as grandes causas em torno da defesa da vida, mas quase como que ONGs, não cultivando uma amizade pessoal com o Senhor, uma vida de oração, uma vida eucarística. Aí não tem sentido. Então o Papa lembra que a gente tem que sempre tomar cuidado, porque o próprio cuidado com a vida, a responsabilidade com a vida, deve partir de uma proximidade com o Senhor, de uma intimidade com Ele. Porque essa amizade, essa intimidade, que vai nos dar os sentimentos do coração de Jesus. Mais adiante o Papa diz assim:
mas é nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando algo de superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista. A gente sabe, por exemplo, que não são poucos os grupos, até de pretensos católicos, que falam mal do Papa, né? Justamente porque o Papa, por sua grande sensibilidade, traz presente a dor dos pobres, a dor da criação, e o desafio de uma vida cristã que se torna compromisso com a vida, né? Não dá para separar a identificação com Cristo, a proximidade com o Senhor, com a proximidade com os irmãos, com o compromisso com a vida dos irmãos. Essa separação, esse dualismo de um lado e de outro, que tem feito muito mal à igreja. De um lado, uns que parecem ONGs, de outro lado, outros que desprezam todo compromisso social, todo empenho pela transformação da sociedade. E aí é interessante que o Papa Francisco nos diz: a defesa do inocente nascituro, a defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme e apaixonada. Porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana. Quem diz que pode acontecer um aborto, que a criança dentro do ventre da mãe pode ser tirada, não está reconhecendo a dignidade da vida humana. Então a igreja, o Papa Francisco diz: a defesa do inocente nascituro deve ser firme e apaixonada. Agora, mas igualmente sagrada, continua o Papa, é a vida dos pobres, que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico humano, na eutanásia encoberta, idosos privados de cuidados, novas formas de escravatura, formas de descarte. Há grupos, a gente percebe pessoas, grupos, que têm uma grande paixão na defesa, por exemplo, contra o aborto, mas não têm o mesmo empenho, o mesmo esforço, a mesma indignação contra a vida dos pobres, ou daqueles que já nasceram, que são vidas ceifadas, tolhidas, negadas, aviltadas, humilhadas. A mesma dignidade humana que deve ser defendida na defesa do nascituro, deve ser também na defesa daqueles que já nasceram, mas que têm uma sobrevida, uma vida sem qualidade. E não precisamos ir longe. Vou dar um exemplo. Essa semana, vou pegar um pouquinho da irmã água aqui. Essa semana eu estive em Campo Alegre de Lourdes. E amanhã, depois da manhã, irei para Centro-Sé. Nós temos comunidades que estão sendo ameaçadas pelas mineradoras. Nessa comunidade de Angico dos Dias, eu já estive algumas vezes. Mas dessa vez eu fui para conversar com as pessoas que moram lá. Mas é impressionante. Chegou uma mineradora há alguns anos, 2005, para explorar fosfato. Com fosfato se faz adubo. Tem uma serrinha, um serrote, uma serra, e a vila é como se fosse uma cidadezinha, fica aos pés. A mineradora fica na serra. É branco de poeira. Você passa assim o fosfato. E eles ainda pegam o pó de ferro e colocam na estrada para os caminhões que transportam pó de ferro. As pessoas que moram ali são detalhe. Quem está ali ganhando dinheiro com aquele produto, com aquela mineração, descarta as pessoas que moram ali.
As pessoas estão muitas, com graves doenças respiratórias. Vocês imaginam que na nossa realidade aqui, como as cisternas são importantes. O telhado é cheio desse pó venenoso. Quando chove, a água vai para a cisterna. Então, as pessoas doentes de pele, né? Eu ouvi pessoas idosas, agora começa uma situação de grilagem, chegam grupos de fora para tirar o pessoal de lá, porque a mineradora quer crescer. Então, a gente percebe, por exemplo, que a mesma indignação, o sentir a dor de quando uma criança é tirada do ventre da mãe, né? Isso deve nos doer profundamente. Deve também nos levar a sentir a dor, a nos indignarmos diante de situações como essa. E agora estão chegando outras mineradoras em Centro-Sé. Do mesmo jeito, não ouvindo as comunidades e começando a explorar. Lá tem uma serra, Serra da Bicuda, e é belíssima aquela serra. É uma área preservada de mata da Caatinga, né? E as margens do Rio São Francisco. Agora vocês imaginam o que pode acontecer. Então, assim, quando nós estamos realizando um simpósio, né, que trata da vida, e a defesa, repita as palavras do Papa Francisco, do inocente nascituro, deve ser clara, firme e apaixonada, mas igualmente sagrada é a vida dos pobres, dos que já nasceram, mas que se debatem no abandono, na miséria, na exclusão, na eutanásia. A gente pensa que não existe eutanásia entre nós, não existe como nos países da Europa, Estados Unidos, que se faz documento decretando aquela eutanásia. Mas é uma eutanásia, muitas vezes, encoberta, que se tira a vida das pessoas para que ela não seja um peso para os seus familiares. Então, vejam situações em que nós, como discípulos de Jesus, movidos justamente pela fé em Jesus, movidos justamente pela amizade com Jesus, e pela certeza que Jesus é o rosto do Pai, Criador da vida, Autor da vida, e que Jesus não fez outra coisa senão defender a vida. A prática de Jesus, as ações de Jesus revelavam o rosto de um Pai que quer que todos tenham vida e a tenham plenamente. Eu sempre gosto de contar esse fato, nas homilias, algumas vezes já contei, sobretudo quando o fato é real, acontecido, eu acho que tem mais força. Eu sempre gosto de ficar na porta da igreja, aqui da catedral, antes da missa das 9. Chego lá umas 8h30, fico puxando conversa, antes da pandemia apertando a mão, e logo cedo, faltando uns 20 minutos para as 9, numa dessas celebrações, chegou um senhor em situação de rua. Ele perguntou para uma ministra da comunhão, tem lugar para mim? A igreja estava, a catedral, quase como agora, faltando 20 minutos para as 9, né? Tinha muito lugar, muito banco vazio. A ministra respondeu para ele assim, é claro, o senhor não está vendo? Quando ela me contou isso, eu falei, minha senhora, ele não perguntou se tem lugar para sentar. Ele não perguntou se tem espaço para ele sentar, porque ele sabe que tem. Quando ele perguntou se tinha lugar para ele na igreja, a pergunta foi mais profunda. Se ele seria reconhecido na sua dignidade. Porque estava ali mal vestido, mal cheiroso, provavelmente mal visto. Por isso ele perguntou, tem lugar para mim? Que todo mundo chega cheiroso, bem arrumado, bem ajeitado, cabelinho bem penteado, com a barriguinha cheia, já tomou café. E ele chegando numa situação como essa, perguntou, tem lugar para mim? Então vejam que a defesa da vida
ela passa por uma nova maneira de olhar o outro. Essa epidemia da indiferença é uma epidemia mesmo, uma pandemia. E que a gente não percebe. Às vezes, se chegar uma pessoa dessa na igreja e sentar, tem gente que já vai fazer assim para ficar mais longe. Ou vai olhar, o que ele está fazendo aqui? Mal cheiroso, mal vestido. Não podemos, continua o Papa, propor um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo. Então não basta lutar para que as crianças nasçam. E essa luta tem que ser apaixonada, firme. Aborto é crime. E nós estamos na cultura do descarte, e o aborto entra nas grandes pautas dessa cultura do descarte, desse relativismo moral, desse não reconhecer a dignidade humana. Mas não basta. Não basta dizer, nasceu e pronto. E ainda sobre essa questão aqui na nossa região, hoje mesmo num blog, um dos blogs mais conhecidos aqui da nossa região, as gestantes numa maternidade estão no chão. As maternidades de Juazeiro e Petrolina são campeãs em descaso com as gestantes. Vocês sabem disso, né? De vez em quando vem notícias de crianças recém-nascidas, prematuras, que morrem porque não tem UTI. Então não é só morrer antes de nascer, mas tem casos também em que logo após nascer não são cuidadas. Se tem dinheiro para enfeitar praças, avenidas, não sei o que lá, mas não tem dinheiro para garantir que gestantes sejam tratadas com dignidade, que as crianças nasçam com dignidade. Acho que nós já passamos o tempo. Eu queria só terminar esse primeiro momento sobre a importância da ética do cuidado. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente diz, se cuide. Até, às vezes até na despedida, né? Se cuide. É uma forma de dizer, eu gosto de você. Eu quero você. Hoje o Papa Francisco esteve em Assis. E junto ao túmulo, como aqui no altar, tem o túmulo de São Francisco. Fica numa cripta na Basílica, lá em Assis. E junto ao túmulo de São Francisco, o Papa assinou uma encíclica, todos irmãos, tutti fratelli. Lembrando que somos todos irmãos. E a fraternidade é a chave para a gente abrir uma nova casa, uma nova humanidade. Sem reconhecermos que somos todos irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. É impressionante como cresce o ódio, a intolerância, o desrespeito. Nesses tempos políticos difíceis, né, eu vejo sempre o outro como meu inimigo. Né? Nós devemos olhar primeiro o outro. O outro é meu irmão. Ele pensa diferente, ele vota diferente, ele age diferente. Mas antes de tudo, ele é filho de Deus. Ele é salvo pelo sangue de Jesus. O Filho de Deus se fez nosso irmão para nos fazer todos os irmãos. Então a fraternidade é um dado primeiro. Buscar aquilo que nos une, que nos iguala. E respeitar as diferenças. Para construirmos uma humanidade justa, fraterna, do jeito da vontade de Deus. Para terminar mesmo, eu gosto muito do escritor João Cabral de Melo Neto. Vocês devem conhecer, ele é um dos maiores nomes da poesia brasileira. E ele tem um alto de Natal. Eu convido, inclusive, vocês da Pastoral Familiar, eu tenho esse DVD, se alguém quiser emprestado, para depois assistir junto. O alto de Natal, Morte e Vida Severina. Fala do Severino, que está lá no sertão seco, encontra a morte, foge para o litoral, zona canavieira, encontra a morte, chega na grande cidade do Recife, encontra a morte, e aí, quando ele está sem esperança, na favela da Ilha do Maruim, nasce uma criança.
E a vida que é teimosa, que é insistente. É um texto todo em poesia, belíssimo. E o Alto de Natal, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, começa assim: e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina, que a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti, mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Nós agradecemos previamente ao nosso bispo Dom Beto Breis pela honrosa explanação e iniciamos o nosso momento com a participação direta dos fiéis na reflexão sobre o tema abordado: vida, dom e compromisso. A primeira pergunta vem de uma fiel que acompanha pela internet, Marilda, e ela pergunta, Dom Beto, sobre essa questão de cuidar da vida e ter fé em Deus. Como um cristão, ele pode dizer que tem fé em Deus e descuida desse cuidado com a própria vida, com a vida do outro, e coloca toda a responsabilidade em Deus. E, sobretudo, nesse momento de pandemia, a questão do uso da máscara, né? De dizer que não se usa máscara, que se confia em Deus. A fé, ela tem 3 expressões. A fé, ela é professada, quando eu digo eu creio, ou quando nós rezamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ela é celebrada, reunimos aqui, lembramos, ou em casa, e ela é vivida. As 3 dimensões, elas se relacionam. A fé professada, a fé celebrada e a fé vivida. O grande problema é que existe uma espécie de ateísmo prático. Esse é o pior ateísmo. Tem o ateísmo teórico. Tem pessoas que dizem assim: eu não acredito em Deus. Eu tenho estudado, tenho lido, eu li tal filósofo alemão e eu acredito no argumento dele, Deus não existe. Tem os que são indiferentes. Se Deus existir, não faz diferença. Mas tem aqueles, eu acho que esse caso é mais sério. Aqueles que dizem, eu creio em Deus. Professam a fé. Celebram a fé. Mas vivem como se a fé não existisse. A fé que celebram e professam não tem repercussão na vida lá fora. Aí isso não dá. Ou seja, a fé que nós professamos e celebramos, ela deve ser uma fé vivida. E ela se manifesta quando nós, movidos por essa fé, convencidos pela experiência que fazemos de Deus e pela sua palavra, movidos pela sua palavra, lá fora nós somos testemunhas. E isso passa pelo cuidado com a vida. Não há dúvida nenhuma
de que usar máscara, por exemplo, é uma forma de cuidado. Eu cheguei com máscara, não estou usando agora porque estou distante, estou falando, então a máscara atrapalha. Mas terminando, já coloco a minha. Aprendemos nesses meses que é necessário afastar-nos para sermos próximos. Afastar-nos para colocar o outro no centro. A questão do eu. Porque tem pessoas que dizem, eu não tenho medo de pegar. Mas quem não usa máscara, coloca a vida do outro em risco. A gente está mais protegido quando todos usam máscara. E a máscara na boca, cobrindo o nariz, cobrindo o queixo, né? Que nos protege e protege a vida do outro. Até se for para arriscar, tem que ser eu. Eu falava antes do isolamento social, né, que não é isolamento afetivo, mas é cuidado. Eu acho que quem ama, cuida. Tem aquela música do Caetano Veloso, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então não existe uma fé profunda, verdadeira, autêntica, celebrada e professada, que não seja uma fé vivida. Na família, na comunidade, assim por diante. Temos sempre contradições, fragilidades, mas esse empenho de viver a fé é o empenho. E a segunda pergunta eu trago para o senhor é sobre essa questão que nós temos ouvido muito nos noticiários da escassez de recursos na saúde, no âmbito da saúde. E o meu questionamento é, como os profissionais da saúde, diante desta dura realidade, como é que eles podem lidar, porque muitas vezes nós sabemos que eles têm que escolher entre duas vidas que possuem o mesmo valor, humanamente falando, e diante de Deus também. Como eles podem lidar com isso, com esse sentimento de culpa, sobretudo os cristãos, de ter que escolher ali entre uma vida e outra? No início dessa pandemia se levantava muito essa questão, por causa da precariedade do sistema de saúde no Brasil. Então essas normas de isolamento social, de distanciamento, de fique em casa, era justamente para que a pandemia não chegasse num nível tão grande de contaminação e de necessário tratamento em hospitais que gerasse um colapso. Um colapso. Se a gente quer, de fato, uma sociedade, um país melhor, a solução passa por saúde e educação. E saúde e educação são os que menos recebem recursos e que sofrem de todas as esferas de poder. Então é lamentável, por exemplo, que um profissional de saúde chegue a uma situação como essa, em que ele lá só tem uma vaga na UTI, e ali tem 2 pacientes, e ele tem que escolher, ou esse ou esse. Que critério que ele vai utilizar para tomar essa decisão? A culpa, na verdade, não é daquele profissional de saúde. A culpa é de quem não tem condições, tem poder, mas não coloca os recursos necessários para que a vida humana seja cuidada e preservada. Aqui mesmo a gente sabe da situação do nosso hospital regional, as precariedades, assim por diante. Né? Mas a epidemia nos revelou justamente o caos e, ao mesmo tempo, a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, que deve ser cada vez mais cuidado, investido, para que sirva bem, sobretudo, os pobres. O pobre é que sofre. Iluminados por estes esclarecimentos, por essa palavra partilhada, nós encerramos neste momento o nosso primeiro bloco de perguntas e agradecemos mais uma vez ao nosso amado bispo Dom Beto Breis pela sua disposição em engrandecer o nosso 3º simpósio da família, com sua participação, com sua disposição, por esta reflexão tão zelosa, através da qual o nosso pastor nos anuncia mais uma vez o Evangelho. Obrigado. Mais uma vez, parabenizar a pastoral familiar, a partir da coordenação diocesana, está aqui o casal Edileuza e Binaldo. Parabenizar a pastoral catequética, na pessoa da Carminha, coordenadora. Hoje, inclusive, faziam grandes elogios à nossa catequese.
E a Pastoral da Saúde, que também nesse tempo de pandemia teve grandes interpelações. Obrigado por essa iniciativa, né, que vai continuar nessa semana toda. Dia 8 é o dia do nascituro e é o dia de grande reflexão sobre o valor da vida, da dignidade humana e do cuidado com a vida no ventre materno. Muito obrigado, boa continuidade para todos. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor nos ensina, por meio de sua palavra, os caminhos que devemos seguir. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, e novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Firmados nesta palavra, acolhamos com muita alegria o casal Jairo e Aline, que possamos com eles e pelo poder do Espírito Santo, em comunidade que somos, vivenciar o amor recíproco entre nós. Continuando com nossa reflexão, com a sequência do tema Útero, Santuário da Vida. Jairo e Aline, sejam muito bem-vindos. Obrigado, minha irmã. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom, como a irmã colocou, né, eu me chamo Antônio Jairo, todos me conhecem como Jairo, filho de Deus, casado, pai de 5 filhos, né, consagrado da comunidade católica Shalom, né, no nível T3. Sou natural de Senhor do Bonfim. E fiquei muito feliz, né, pelo convite da nossa irmã, pelo convite participar desse simpósio, né, sobre a vida. Mas quando eu rezava, eu perguntava, Senhor, mas por que eu? Por que eu, Senhor? Né, tantos irmãos teólogos, filósofos, irmãos que têm mais experiência, né, podem partilhar e falar melhor, né, para os irmãos nesse simpósio. E o Senhor me falava, é por isso que és tu, Jairo, porque se fosse outro, né, talvez falasse por si, mas tu falas por mim. E como no Shalom, na comunidade, nós não temos, né, o hábito de pregar, mas de partilhar da nossa vida, né? E como Dom Beto bem colocava, né, o desejo do meu coração é de não ser apenas um cristão, né, alguém que tem fé, mas de ser um cristão prático, que pratica, né, e não ser um ateu prático. E eu pedi ao Senhor, mas Senhor, o que eu posso falar para os meus irmãos, né? Como se fará isso? Aí ele
né, durante toda a minha vida, como ele sempre colocou, o Espírito Santo virá sobre ti. Então, peço nesse início de momento, né, que nós possamos rezar a oração do Espírito Santo, pedindo sobre mim, sobre a minha esposa, sobre cada um de nós, que o Espírito Santo possa nos encher, né, com o seu amor e com a sua graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, amados irmãos, partilhando um pouco da minha vida com vocês, né? O Senhor colocava muito no meu coração a Exultate, né, a carta de Papa Francisco, né, a encíclica, onde ele colocava muito o desejo dos santos do tempo presente, né? Que o Senhor dá uma resposta a cada tempo das necessidades do tempo presente. Uma resposta dele para o tempo presente. O Senhor, e eu? Como eu poderia auxiliar os meus irmãos a enxergar essa resposta, né? E aí o Papa colocava, cada cristão, o nome da encíclica é Gaudete et Exultate, item 19. Cada santo, cada cristão é uma missão, é um projeto do Pai para que visa refletir. Ai, Jesus. Perdão. É um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, num momento determinado da história, aspecto do Evangelho. Cada cristão é um projeto do Pai que visa refletir um aspecto cristão do Evangelho no tempo presente, no tempo da história. Senhor, que aspecto esse seria eu para o tempo presente? E o Senhor colocava muito forte no meu coração. Jairo, tu és pai. Tu disse sim, né, a teu chamado, a tua missão de ser pai, de ser esposo e pai. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha o desejo do sacerdote. E o sacerdote tem uma missão específica de ser pai de muitos. Quando eu era jovem, eu convivi com irmãos celibatários que ofertaram e ofertam a sua vida por amor a Deus. Totalmente a sua vida, a sua juventude. Mas na sua opção celibatária, eles não poderiam conceber, né, carnalmente, apenas espiritualmente os seus filhos, mas carnalmente a missão procriativa que a igreja confere aos casais, essa procriação. E aí eu rezava, então entendi, Senhor, para isso tu me chamaste. Essa é a minha missão no tempo de hoje, no tempo presente. Como eu disse para vocês no início, eu sou pai de 5, mas como muitos, relutei no início, um filho dá, 2 está bom demais. Mas como muitos, deseja ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus. Como eu falei, eu participo da comunidade católica Shalom, e o Senhor nessa missão, numa vocação específica, nada mais me chama do que seguir as orientações da nossa amada igreja, né? Seguir o Evangelho, viver o Evangelho. Então, não sou teólogo, não sou filósofo, não sei falar bem, não sei nem sequer decorar bem, né, uma encíclica, uma passagem da encíclica. Mas o desejo do meu coração é viver aquele pouco que eu aprendo, aquele pouco que o Senhor me fala cada dia. Então, hoje eu enxergo o tempo presente, nas ideologias presentes, na mentalidade do mundo presente, a necessidade na história, no tempo de hoje, das famílias dizerem sim a Deus. Primeiro, dizer sim ao matrimônio, para aqueles que são chamados a essa vida. Aqueles que são chamados aos outros estados de vida, se lançam, irmão, diga sim. Sim a Deus no sacerdócio, sim a Deus no celibato, sim a Deus. Mas aqueles que são chamados ao matrimônio, diga sim totalmente a Deus, um sim incondicional.
Eu apelo aos irmãos que têm esse chamado, que não tem nenhum motivo justo, né, motivo lícito, para ter apenas um filho ou para não ter nenhum filho, mas que se abram à vida, né, se abram ao seu matrimônio, se abram a esse chamado que a igreja, que Deus lhe faz, essa missão que o Pai faz a cada um de vocês, essa missão que Ele me fez. E graças a Deus eu pude ouvi-la, e até hoje eu peço a Ele a graça de executá-la, pôr em prática. Como toda missão requer desafios, renúncias e disposição. Naturalmente, pessoalmente seria impossível, mas o Senhor, Ele não nos abandona, Ele nos concede o seu Espírito Santo, como nós pedimos na oração. Em nenhum momento Ele nos deixa só, em nenhum momento Ele nos ampara, porque Ele é Pai e Ele nos ama. E hoje eu entendo isso como Pai. Eu sei o quanto eu desejaria dar a vida, se preciso fosse, por qualquer um dos meus filhos. Eles não são meus deuses, não são o centro da minha existência, mas sim Deus. E por amar a Deus que eu escutei esse chamado e amo os meus filhos. E talvez hoje eu entenda um pouco o amor de Deus Pai por nós, e se doou inteiramente, dando a própria vida, né, se encarnando por nós. Hoje eu entendo, né, esse amor de Pai, e louvo a Deus por isso, porque essa é a minha missão, né, dizer sim a Deus na minha vocação, dizer sim a Deus no meu matrimônio, dizer sim a Deus na minha paternidade. E peço a Ele a graça de educar os meus filhos, porque com a graça de Deus, eu não disse sim à vida dos meus filhos para o mundo. Eu coloquei filhos, participei dos planos de Deus na minha vida para dar filhos para Ele. Os meus filhos estão no mundo, mas com a glória e a graça de Deus, filhos de Deus, filhos cristãos. Desejo a eles que sejam bons homens e mulheres, bons filhos de Deus. E o melhor presente que eu posso dar para eles é o Espírito Santo de Deus. É o conhecimento da igreja. É o conhecimento do Pai. Não apenas falar, mas demonstrar para eles. E todo esse amor, toda essa misericórdia que Deus tem por mim, eu sou chamado a ter para eles. E eu lhe digo, meus irmãos, talvez 1 ou 2 filhos seja um chamado tão, dizemos assim, trabalhoso, mas também cheio de graças e de bênçãos, quanto ter 4 ou 5 filhos, né? E no tempo de hoje, no tempo presente, a gente vê os casais dizendo não à vida, não querem ter nenhum filho, normalmente 1 ou 2. E outrora, no tempo passado, talvez nós não tivéssemos essa necessidade da resposta do tempo de hoje, porque antigamente era muito mais fácil a gente ter filhos. Mas hoje, qual é a necessidade do tempo de hoje? Não digo aqueles que têm seus motivos lícitos, como a nossa amada Igreja Católica já nos propõe, mas para aqueles, né, que não têm justificativa, né, para se abrir a vida dos seus filhos, aqueles que não têm justificativa para amar o seu próximo, os seus filhos estão inclusos, amar o pobre que está perto, amar o seu irmão. Eu orava e pedia a Deus, Senhor, realmente, o matrimônio é uma missão, é um chamado. E o meu próximo, estar próximo, a minha esposa. Preciso amá-la, cuidar dela como eu prometi a ti no altar, amar, respeitar e cuidar dela. E com a graça de Deus, com a tua graça, cuidar dos nossos filhos. Então hoje eu sou muito feliz, porque eu disse sim a Deus. Disse sim a esse chamado que Ele me fez de ser pai. Que outrora eu não entendia, mas hoje eu entendo. É um caminho de felicidade. Esse chamado, essa missão específica, que cada um de nós temos, que você possa se questionar e perguntar a Deus Pai qual é a vontade para a sua vida. Vou pedir para minha esposa partilhar um pouquinho mais sobre essa abertura da vida, né, sobre esse útero, né, aberto à vida, e peço a vocês que fiquem livres para perguntar no chat para os nossos irmãos, estamos aqui para responder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, me chamo Aline, também sou consagrada da Comunidade Católica Shalom, no 3º ano, e inicialmente gostaria de partilhar a alegria, né, como o Jairo ia expondo, a alegria da maternidade, e como Nossa Senhora, né, ela exultou. E hoje a minha partilha começa dessa forma, né, exultando a Deus por todas as coisas, pelo nosso matrimônio, pelos nossos filhos, né,
por enquanto são 5, e, né, partilhar realmente essa alegria, né, da maternidade, de fazer parte do plano de Deus, porque nós, como cristãos, nós temos essa missão de sermos instrumentos de Deus, inicialmente na nossa casa, na missão que Deus nos confia, na nossa vocação, né, como matrimônio, como pais e mães. Então, é uma alegria, realmente, né? A cada dia a gente vai percebendo os frutos de Deus através da vida dos nossos filhos, as respostas de Deus. E isso é uma alegria para nós, né? E o tema que a gente vem abordar também é sobre o útero, santuário da vida, né? Realmente, o útero, né, iniciando a gestação, ele realmente se torna o santuário da vida, né? Como o sacrário, ele guarda Jesus presente na Eucaristia. A partir do momento que a mulher, ocorre a fecundação, né, no matrimônio, no útero da mulher, ela já se torna também um sacrário vivo. Então, muitas questões são levantadas sobre a vida, sobre o aborto, né? Sobre em que situações abortar, né, o que realmente é certo ou errado. Mas o próprio Deus, ele é o criador da vida. E não cabe a nós decidirmos em que momento a vida ela precisa ser retirada. Então, cabe ao Senhor decidir, né? Mesmo nas diversas situações, mesmo nas situações extremas, conflitantes, né? O Senhor, ele é quem dá a vida. Então, nós somos santuários da vida a partir do momento que engravidamos. Então, cabe ao Senhor decidir. E em nenhum momento, né, ainda, mesmo que a mãe, ela corra risco de morte, ela não deve cometer o aborto, porque a vida, ela é sagrada. E Deus, ele planejou essa vida. E em nenhum momento a nossa decisão é soberana de Deus. Somente a decisão de Deus é soberana. Então, não cabe a nós decidirmos pela vida ou pela morte. Em situações de eutanásia, de aborto, cabe ao Senhor decidir, realmente. Também a gente traz como reflexão a questão também do cuidado em relação à gestação, né? A mulher, a partir do momento que ela engravida, se faz necessário as consultas de pré-natal para o cuidado em relação ao bebê e à mãe. Por quê? Porque é importante essa observação médica, é importante os cuidados com os profissionais de saúde em relação ao bebê e à gestante, as orientações, elas são necessárias para um bom desenvolvimento e um bom crescimento, porque a partir do exame do pré-natal, as consultas, são diagnosticados algumas deficiências, e aí a mulher ela vai tratando, a partir daí, as necessidades, e se cuidando, né? A partir de cada necessidade, há um cuidado específico. Então, se faz de suma importância a realização do pré-natal durante a gestação, para o cuidado do bebê que está sendo gerado e o cuidado com a mãe. Outra coisa que a gente gostaria de partilhar com vocês é em relação aos métodos, né, contraceptivos. Nós partilhamos que nós fazemos o método natural, que é o método de ovulação Billings, né, que é orientado pela Santa Mãe Igreja, e nós partilhamos que é uma graça que nós vivemos, né? Podemos partilhar que o método, ele realmente é eficiente. O método, ele foi criado por um casal de médicos nos Estados Unidos, né, o casal Billings, e ele tem todo um aparato científico, né? Ele tem literaturas falando sobre o método. Então, é algo realmente que é possível viver e realizar, né? O método de ovulação natural, ele não é abortivo, como os outros métodos contraceptivos que são apresentados. Então, a gente realmente partilha com vocês
que é possível vivermos a vontade de Deus também, fazendo o método natural, o método de ovulação bilis. Inclusive, amanhã, nós teremos um curso aberto, né, pela plataforma Meet, não vai ser presencial, vai ser online, né, que o Ministério de Planejamento Familiar, ele vai abordar sobre o método, dando as orientações necessárias, e quem quiser participar pode se inscrever, né, pelo site, entrar em contato conosco e fazer a sua inscrição, ou pelo site do Plafon, que também pode fazer a inscrição. Então, realmente é algo concreto. E nós vivemos como casal e como família, que realmente funciona. Bom, e apenas para finalizar, né? O Senhor também colocava no meu coração, quando eu rezava para essa partilha, um histórico da minha vida, né? Desde ser pai até hoje. E como em Efésios, Paulo colocava, né? As tribulações do tempo presente são ínfimas, são pequenas, se comparadas com a glória do tempo futuro. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, casal, que hoje deseja ter um filho, por algum empecilho, algum, talvez, medo, ou às vezes, né, por receio do que os outros vão dizer se você já tem um filho ou dois, eu te digo, meu irmão, as tribulações presentes, os desafios de cuidar do seu filho, de criá-lo, são pequenas comparadas com as glórias futuras que esses seus filhos lhe dão. Talvez seja esse o seu chamado de Deus, talvez seja essa a sua missão, né? Louvo também a Deus pelos pais, irmãos, irmãs que são solteiras, mas em especial esse convite é para os casados que têm o desejo, que têm abertura, que têm a possibilidade, a família. Diga sim a Deus, diga sim à vida. Amém. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Nesse momento, nós agradecemos, em nome de toda a diocese, toda a comunidade, o empenho do casal, a generosidade de partilhar a experiência que vocês têm vivido. E já apresentamos uma pergunta acerca do tema. A pergunta, eu trago a pergunta, é sobre os casais que eles não conseguem ter filhos pelos métodos naturais. Eu gostaria que vocês ponderassem como a igreja vê a questão de métodos científicos, artificiais, né? E também sobre a abertura para a questão, nessa hipótese, para a questão da adoção, né? Do acolhimento de outras crianças que se encontram sem um lar. Então, os casais que não podem, ainda não conseguiram, né, ter filho, gerar a vida no seu útero, eles também podem, né, a abertura à adoção, né? A igreja, a Santa Mãe Igreja, ela não orienta a questão dos métodos artificiais, porque o embrião, ele é a vida. Então, a igreja, ela orienta que não se deve manipular a vida. Deus é quem é o criador da vida. Então, não cabe ao homem decidir, por exemplo, a gente sabe que na inseminação artificial são gerados vários embriões.
Então, não cabe a nós decidirmos qual daqueles embriões ele vai ser desenvolvido e os outros embriões. Todos são vida. Então, não cabe a nós também decidirmos esse tipo de questão. Mas a Santa Mãe Igreja nos orienta que aqueles que não conseguiram gerar vida se abram à adoção, que também é uma graça de Deus. Então, nós não orientamos, né, como a Santa Mãe Igreja direciona a questão da fertilização artificial. Só partilhando um pouquinho mais sobre esse empecilho, muitas vezes, fisiológico, né, de gerar filhos no útero. Eu tomo essa dor para mim particularmente, porque graças a Deus o Senhor me deu a graça de ser pai. Mas eu tenho uma irmã de sangue, né, ela mora no Rio de Janeiro, Shirley, e ela não tem essa graça de ter filhos. Ela já é casada há quase 10 anos, né, ela tem, eu acho que endometriose, alguma coisa, né, que perdoe, que eu realmente não sou bom com as palavras difíceis, mas eu sei que ela já fez tratamentos, né, cirurgias, né, indicações médicas, medicação, essa coisa, para poder, no seu útero, né, ter essa possibilidade de gerar vida. Né? Ela já fez o teste, né, com seu esposo, então, eles fazem todas as formas científicas naturais, orientadas pela igreja, para ter filhos. E, graças a Deus, por tudo nós damos graças, louvado seja Deus. Infelizmente, ainda ela não teve essa graça, mas ela está também na fila de adoção, que é outro processo doloroso, mas não impossível. Há cerca já de 3 anos que ela está na fila, precisa passar por vários processos de psicólogo, mesmo ela sendo casada, mesmo ela participando de uma comunidade, mesmo ela tendo emprego, né, ela e o esposo, tem todo um processo, né, na vontade de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, você que ainda tem essa dificuldade, e pensa em fazer métodos artificiais, eu convido a você ainda a confiar no Senhor. Ore, reze, peça a Deus. Ele é capaz de ressuscitar os mortos, quanto mais a fazer esse milagre na sua vida. Não desista. Continue intercedendo, continue orando e peça a Deus. Quem sabe um dia eu possa partilhar dessa graça com minha irmã ter filho também aqui. Amém. Chegamos ao final da nossa tarde edificante. Agradecemos mais uma vez ao nosso bispo Dom Beto Preis, ao casal Jairo e Aline, à Comissão Diocesana da Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro, à Pastoral Catequética, à Pastoral da Saúde, ao Ministério de Música, a toda a equipe da PASCOM Diocesana e também a PASCOM Paroquial, da qual eu faço parte. Agradecemos, por fim, a vocês, irmãos e irmãs, que se uniram a nós aqui na Catedral Santuário e também pelas mídias sociais, acolhendo o chamado de Deus nesse 3º simpósio da família em defesa e valorização da vida de cada ser humano. Rendendo graças ao Senhor por este encontro, por esta tarde, pelo conhecimento aqui partilhado e pela vida de todos que dele participaram, apresentemos juntos, com o auxílio dos nossos irmãos, o casal Ubinaldo e Edileuza, que são coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar. Então, apresentemos juntos com eles a nossa oração final, que se encontra no folheto entregue aqui na Catedral, e também no link da nossa transmissão pelo YouTube. Eu queria também dar minha contribuição como ouvinte. Nós sabemos todos que Deus é soberano, está em todo lugar e está em todos. Então, é mais ou menos o dom da vida, em relação à contribuição dos nossos amigos, o Jairo e a Aline, e quando se refere à questão de selecionar os embriões. Se Deus é soberano e está em todo lugar, aquele embrião que foi descrito
descartado, provavelmente, com certeza, nós descartamos a Deus. Então, precisamos ter muito cuidado com esse descartar, esses bens que a gente descarta, e até as pessoas que nós podemos estar descartando a Deus. Então, que fiquemos atentos nas nossas atitudes, que Deus está presente em todos, Ele é soberano, afirmamos, em estar em todos os lugares. Para que nossas indiferenças, e separar aquele que na nossa mentalidade podemos achar que não dá certo, está descartando Deus da nossa vida. Nós agradecemos a todos, ficamos muito felizes pelo nosso terceiro simpósio, diferente de outros anos, que tivemos a oportunidade de ter mais pessoas juntas para falar de temas diversos, e a gente fica grato por todos que estão aqui. E nós fazemos essa oração, que é de Dom Ricardo Herbs. Ele é o bispo que é referencial da pastoral familiar para a vida e para a família. A gente tem assistido algumas lives dele, e ele, de fato, é apaixonado pela vida. Então, vamos fazer junto essa oração, agradecendo a todos que nos escutam, e que não vamos descartar nada, porque Deus pode estar presente em um desses momentos que nós descartamos. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida, bendito sejais porque nos criaste por amor. Vossas mãos modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais, famílias e todas as pessoas que cuidam da vida humana, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai as gestantes, todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, luz da fé, do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, também Nossa Senhora das Grotas, intercedei por todos os nascituros, as crianças, os jovens, adultos e idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na certeza de que neste encontro fomos fortalecidos na fé, nos despedimos fraternalmente de todos que se uniram a nós e desejamos que os frutos deste momento se concretizem todos os dias em nossas famílias e comunidades, gerando em nossos corações e, sobretudo, em nossas ações, o firme propósito e a coragem de optar sempre pelos caminhos em defesa da vida. Tenham todos uma abençoada noite e permaneçam na paz que vem do Senhor. Eu